Que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Amém? Você está bem? Eu espero que sim. Estamos aqui mais uma quarta-feira. Hoje um pouquinho mais frio, um dia chuvoso, mas somos gratos ao Senhor por mais esse dia, não é mesmo? A palavra que o Senhor coloca no meu coração para ministrar nessa noite está em João, capítulo 9, no versículo 25. Então, por favor, abra aí em João, capítulo 9, no versículo 25. E enquanto você está abrindo a sua Bíblia, eu quero te fazer um pedido. Eu creio que você já tenha visto nas nossas redes sociais que estamos fazendo uma campanha para arrecadação de roupas de frio e cobertores. Porque você também já deve saber que a previsão é que para os próximos dias esfrie bastante. Na verdade, já começou a esfriar desde ontem à noite, né? E queremos ajudar aqueles que estão em situação de rua, tá? Aqueles que não têm uma blusa para se aquecer, não têm uma coberta para dormir. E contamos com a sua colaboração. Já recebemos algumas doações e somos gratos por isso. Recebemos alguns cobertores, algumas meias, algumas roupas que já vão ser separadas e vamos montar alguns kits para entregar a essas pessoas, né, em estado de rua. Mas também sabemos que a demanda é grande. Então, por favor, nos ajude. Nos ajude a ajudar aqueles que estão na rua e que sem ajuda, sem alguém que estenda a mão, provavelmente passarão por dias difíceis, nesses dias que estão por vir. Então nos ajude. Amém? Eu acho que já deu tempo de abrir em João 9, versículo 25. Iremos ler só esse versículo, eu quero dar um destaque para ele, mas toda essa passagem, todo o capítulo 9, tem algo a nos ensinar e a nos dizer nessa noite. Amém? Lá no versículo 25 vai dizer assim: Respondeu ele quem? O cego que foi curado por Cristo. Ao ser questionado pelos fariseus, ele vai e respondeu ele, e disse: Se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, e é que, havendo eu sido cego, agora vejo. Ele está falando sobre Cristo, quando foi questionado sobre o Senhor, sobre Jesus, sobre a cura. E ele vai responder: olha, vocês dizem que ele é pecador, mas se é, eu não sei. Eu só sei que eu tive um encontro com ele. Eu só sei que ele fez um lodo, colocou nos meus olhos, me mandou tirar o lodo nas águas do poço do tanque de Siloé, e eu fui curado. Eu não sei muita coisa. Eu só sei que foi através de Cristo Jesus que eu fui curado. E como eu disse, nós vamos chegar ainda nesse versículo, nesse ponto da história, mas eu quero ver com você toda a história. Vai dizer no João 9, desde o versículo 1, que Jesus estava ali andando com os seus discípulos e encontraram um cego. Nos é informado que esse cego é um cego de nascença, então os discípulos chegam a Cristo e perguntam: Senhor, quem pecou? Esse cego ou seus pais? Para que ele estivesse nessa condição, para que ele estivesse passando pelo que está passando, quem pecou? Porque alguém tem que ter pecado. Não é possível um homem estar nessa situação sem alguém ter feito alguma coisa de ruim. Aí Cristo vai olhar para os seus discípulos e vai dizer: olha, ninguém pecou, para com isso.
Nem o cego pecou e nem os seus pais pecaram. Ele está cego, ele está nesta condição para que exatamente esse momento da história acontecesse. Para que as obras de Deus se manifestassem na vida dele. É por isso que ele nasceu cego e até esse exato momento está cego. E isso é uma situação que vemos até nos dias atuais, não é? Quando alguns estão passando por dificuldades, alguns estão enfermos, alguns perdem entes queridos, pessoas queridas, passam por tanta coisa ruim nas suas vidas, estão passando por um período difícil. Sempre tem alguém que vai dizer que ele está passando por aquela situação porque pecou. Porque fez algo de errado. Não é? Alguns ainda continuam com essa mentalidade, com essa mentira, de que se alguém está passando por dificuldade, se alguém está passando por algum problema, se alguém está enfermo, certamente alguma coisa errada essa pessoa fez. Isso não é verdade. A prova disso é a história de Jó. Lembra? A palavra do Senhor vai dizer que Jó era íntegro, que Jó fazia a vontade de Deus. Vai dizer que o Jó era um homem de oração. Vai nos contar alguns detalhes que os seus filhos saem, e toda vez que os seus filhos saíam, Jó orava a Deus, para que Deus estivesse com seus filhos, protegendo a sua família. Jó era íntegro, um homem de oração, um homem de intimidade com Deus. E Jó perdeu tudo. O que Jó tinha feito? Qual era a maldade de Jó? Qual era o erro de Jó? Será que o erro de Jó era a oração constante? Era querer fazer a vontade de Deus a todo tempo? Era ser um homem íntegro? Não. Tem algumas coisas que acontecem em nossas vidas que não entendemos. E que talvez não iremos entender. O erro está em achar culpa, em tentar dar razão a tudo que acontece. Tentar entender tudo o que acontece, de bom e de ruim. E erramos feio tantas vezes. Os discípulos estavam errados. Aquele homem não tinha nascido cego porque ele ou seus pais tinham pecado. Ele estava naquela condição porque Deus tinha algo poderoso a fazer na vida daquele homem. Deus iria se manifestar na vida daquele cego. Aquele cego ia ser uma pessoa, um personagem importante para ensino, para gerações futuras e para aqueles que estavam naquele momento com ele. Aquele cego ia ser uma pessoa importante na história. E não é por acaso que ele está aqui escrito na Bíblia Sagrada, que a sua história foi contada. Tem coisas que acontecem na nossa vida que não entendemos e que não conseguimos explicar e nem adianta tentar achar uma resposta. O que precisamos saber é: Deus está no controle de tudo. Deus sabe o que faz. Talvez você já questionou muita coisa. Já questionou a Deus por situações que você tenha vivido ou que você está vivendo. Perguntando: por que, Senhor? Por que eu passo por isso? Por que eu enfrento essas dificuldades? Ah, meu irmão, quantas vezes eu já fiz essa pergunta? Por que parece que comigo é mais difícil?
Eu vejo tanta gente prosperar, eu vejo tanta gente, sabe, conseguir coisas boas. Viver uma vida que aparentemente, para mim, aos meus olhos, é uma vida boa a ser vivida. E eu tenho tanta dificuldade, enfrento tantos obstáculos. Eu não consigo entender o porquê. Meu irmão, eu não tenho a resposta. Eu não tenho a resposta para muita coisa que acontece na minha vida. Por dificuldades que passei, por momentos difíceis que vivi. Eu já fiz tantas vezes esta oração ao Senhor. Senhor, parece que comigo é mais difícil. Eu acredito que você também tenha feito. Sempre que eu estou a conquistar algo, a batalhar por algo, parece que comigo é mais difícil. Eu enfrento situações que eu não vejo o meu irmão do lado enfrentar. Já se fez essa pergunta? É uma pergunta meio que comum para todos, viu? Mas devemos confiar no Senhor. Devemos confiar na sua vontade, nos seus planos. Porque talvez estamos como este cego de nascença. Quantos questionamentos esse cego não fez? Porque naquela época, e isso a gente consegue ver só no capítulo 9, quantas vezes ele não foi abordado e não foi questionado sobre o porquê está naquela situação. Quantas vezes os outros, aqueles que estavam ao seu redor, diziam: ah, certamente ele está em pecado, certamente os seus pais pecaram, não é possível ele estar passando por essa situação sem ter feito algo de errado. Quantas vezes esse cego não questionou a Deus: por que, Senhor? Por que eu nasci assim? Por que eu estou nessa condição? Porque o Senhor me fez dessa maneira. Eu não consigo encontrar razões para isso. Quantas vezes? E o motivo era, e Cristo nos revela lá no versículo 3, o motivo era que esse homem, através da vida desse homem, muitos se converteriam ao Senhor. Muitos se achegariam a Cristo, ao Evangelho, através da vida desse homem. Tudo estava programado, tudo estava planejado por Deus para que acontecesse esse momento, esse milagre. E que o Senhor Jesus curasse um homem cego de nascença. No capítulo 9 vai dizer que isto nunca havia acontecido. Que os homens daquela época nunca tinham presenciado um cego nascido cego sendo curado. Nunca! Isso era uma novidade, isso era uma surpresa. A vida desse homem marcou muitos outros daquela época e continua marcando as nossas vidas. Deus tinha um projeto. Deus tinha um plano na cegueira desse homem. E Deus tem um projeto. Deus tem um plano para mim e para você. Confie no Senhor. Confie naquilo que Ele tem para as nossas vidas. A palavra do Senhor vai dizer e vai nos afirmar que todas as coisas cooperam para o bem daquele que o ama. Todas as coisas, até as dificuldades, até as dores, até os sofrimentos, até as perdas. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama Cristo. Até coisas ruins, meus irmãos. A gente é limitado. A gente vê em partes e não um todo. Cristo vê um todo e a gente vê só em partes. E por ser limitado e por ver em partes,
é que precisamos confiar naquele que vê um todo e quer o melhor para mim e para você. Cristo tem o melhor para mim e para você. Confie nisso, meu irmão. Acredite nestas palavras. Aí vai dizer que Cristo explica aos discípulos, olha, não, nem ele pecou, nem os seus pais pecaram. Acontece que eu quero realizar, era necessário que eu realizasse uma obra, um milagre na vida desse cego e cego de nascença. Aí vai dizer que Cristo cospe no chão, faz um lodo, coloca nos olhos daquele cego e fala para aquele cego, olha, vai até o tanque de Siloé, se lave ali. E vai dizer que o cego fez o que Cristo tinha ordenado. Ele foi até o tanque e se lavou. E nesse exato momento ele enxergou. Então, os vizinhos, aqueles que conheciam aquele cego, viram aquele homem andar pela rua, viu aquele homem enxergar e começaram a questionar, é ele mesmo? Este é aquele cego pedinte que ficava na rua e pedindo esmola, é esse mesmo? Não é possível. Ele não nasceu cego, ele não era cego de nascença. Será que é ele mesmo? E a palavra do Senhor vai dizer que a todo momento ele respondia, sim, sou eu, acredite, agora eu vejo. Sou eu quem vos fala. Cristo Jesus operou um grande milagre em mim, sou eu. E os milagres do Senhor, as maravilhas vindas de Cristo, são tão impactantes, são tão poderosas, tão difíceis de compreender. Ninguém daquela região estava entendendo nada. Eles questionavam, como assim? Esse homem nasceu cego, como ele pode ver agora? Quem foi capaz de realizar esse milagre? Olha o que a cura desse homem estava fazendo. Muitos foram impactados, muitos se surpreenderam. E é assim a cada milagre de Cristo. A cada manifestação de amor de Cristo para com as nossas vidas. Quantas vezes eu e você nós já não fomos surpreendidos pelo Senhor? E depois de um milagre, depois de uma maravilha operada por suas mãos, olhamos para o lado, olhamos para nós e tudo que aconteceu e não conseguimos dizer em palavras, não conseguimos entender. Só uma coisa é certa: Cristo é bom. Cristo nos ama. Cristo se preocupa conosco. Eu, quando estava meditando nessa passagem, nessa palavra, hoje pela manhã, e antes de descer para gravar a palavra, eu fui colocar uma blusa, porque lá fora está frio, e eu vi essa blusa pendurada no meu guarda-roupa. E essa blusa aqui tem história. Talvez nem todos saibam, mas alguns anos atrás, eu resolvi começar a ir trabalhar de bicicleta. Vi que era um meio mais barato, que ia economizar fazendo isso. Então eu tinha um videogame na época. Eu troquei esse videogame por uma bicicleta elétrica e comecei a ir trabalhar com essa bicicleta. Mas teve um dia que eu estava subindo aquela ponte aí em São Caetano, aquela ponte Tortorello, sabe? Quando você sai ali da Avenida do Estado, eu fazia aquele caminho, né, de bicicleta, pegava ali a faixa para isso que tem na Avenida do Estado.
Aí você chega ali na Guido, você entra e você sobe aquela ponte Tortorello, né? Para continuar, eu trabalhava ali no Cerâmica. E ali, aquela parte da Guido era o único ponto que eu pegava do meu trajeto que não tinha faixa para ciclista, né? Para andar de bicicleta. Então, ao subir naquela ponte, um caminhão começa a me ultrapassar. E quando nós estamos lado a lado, um com o outro, eu acho que eu fiquei num ponto cego do caminhão. O caminhão joga, né, o motorista joga o caminhão para o lado direito. E isso me pega na lateral aqui da bicicleta. A bicicleta comigo faz isso. E eu vou parar debaixo do caminhão, no meio do caminhão, entre as rodas da frente e as rodas de trás. A bicicleta em cima de mim e eu embaixo da bicicleta. Eu não sei quantas cambalhotas eu dei entre a calçada e as rodas do caminhão. Eu só sei que essa blusa era a blusa que eu estava usando na época. E nas minhas costas, hoje já está lavada. Eu acho que eu nem deveria ter lavado essa blusa para sempre me lembrar do que aconteceu naquele dia. Essa blusa nas minhas costas tinha marcas de pneu. Dos pneus da minha bicicleta. Ou seja, se você... Eu não tenho como mostrar aqui agora. Mas se você ver a minha bicicleta, ela virou um 8. O caminhão passou literalmente no meio da minha bicicleta. E ela virou assim. E eu estava debaixo da bicicleta. Porque em minhas costas estavam as marcas dos pneus daquela bike. Eu, virando na rua, eu estive por cima e por baixo daquela bicicleta por muitas vezes. E se você olhar as minhas feridas após tudo aquilo, como eu disse, eu não sei quantas vezes eu virei, mas foram muitas. Se você olhar como eu estava depois de tudo aquilo, eu tive sim alguns ralados nos braços, nas pernas, no pé, nas costas. Eu fiquei com alguns ralados, mas esses ralados, diante a tudo que aconteceu, não foram nada. Eu me lembro que o caminhão parou logo à frente, parou ali um cara, né, montado numa moto. Logo pediram para chamar os médicos, né, a ambulância para me pegar ali. E me encostaram na parede, na calçada, ali no muro da ponte, né, do Tortorello. E eu me lembro sentado naquela calçada, não entendendo nada. Como assim? Aquele caminhão passou por cima de mim. Eu olhava para minha bicicleta totalmente contorcida, sabe? Um 8. Como assim? O que aconteceu? Eu só sabia de uma coisa, um milagre aconteceu aqui. O Senhor estava comigo, o Senhor me ajudou nessa situação, mas eu não entendia como, por quê. Eu não entendia o que tinha acontecido. Eu só sabia de uma coisa. O milagre de Deus tinha se manifestado na minha vida e o Senhor me amava. A gente passa por tanta coisa difícil. Tantas situações que não entendemos. Mas uma coisa é certa, o Senhor te ama. O Senhor te ama. Ele tem nos dado tanto.
mas tanto. Ele tem nos livrado de tantos maus, tantos males. Às vezes sabemos e às vezes não. Às vezes Ele nos livra da morte, tantas vezes e nem ficamos sabendo. Mas uma coisa é certa, Ele te ama. Ele te ama. E da mesma forma que não entendemos tantas dificuldades que passamos, o Senhor às vezes nos surpreende de uma forma tão boa, tão impactante, tão inesperada e que não entendemos, só aceitamos, não é? Só aceitamos porque Ele nos ama. Como eu disse, não entendemos muita coisa. Sabemos só em partes, mas Ele é aquele que conhece um todo. Então confie naquele que conhece um todo e te ama. Amém? Aí vai dizer que esse cego, que agora não é mais cego, é chamado para conversar com os fariseus, porque os fariseus queriam entender o porquê, o que tinha acontecido, e ele conta toda a história. E aqueles fariseus não acreditavam. Eles diziam, não é possível, isso não aconteceu, você está mentindo, você não era cego. Não acreditamos em você. Aí vai nos contar que chamam os pais daquele cego. E vão perguntar, olha, precisamos que vocês confirmem essa história. O seu filho, esse cara, esse homem, primeiramente, é seu filho? E se é, ele era cego desde nascença mesmo? E o que aconteceu com este homem? Porque agora ele vê. Aí os pais vão e respondem, olha, é nosso filho, ele era cego desde nascença, agora o que aconteceu não nos pergunte, não sabemos. Pergunte para ele, ele já é homem. Ele já pode responder por si só. A palavra do Senhor vai dizer que eles responderam dessa maneira porque estavam com medo. Porque naquela época foi falado que se você confessasse Jesus como Cristo o Senhor, você não mais poderia ir até a sinagoga. Então eles ficaram com medo. E eles falaram, olha, pergunte para ele. Ele já é homem e pode responder por si mesmo. Aí a palavra do Senhor vai dizer que chamam mais uma vez aquele homem para dar o seu depoimento. E dizem, olha, fale a verdade, o que aconteceu com você, porque Jesus é pecador. Como pode um homem pecador realizar este milagre maravilhoso? Então chegamos ao versículo 25, que ele vai dizer, olha, se é pecador, eu não sei. Eu só sei de uma coisa, que eu era cego. E Cristo, Jesus, esse homem, me curou. Eu só sei de uma coisa, eu era cego. E esse homem me curou. Quanta fé tinha nesse homem, né? Porque, apesar dele ser curado, ele poderia ter atribuído a sua cura a tantas outras coisas. Porque não foi algo comum. Não foi uma cura comum como Cristo fez e fazia com os outros. Como assim? O que eu quero dizer com uma cura, um milagre comum? Porque em outras passagens, Cristo chegava àquele que estava enfermo, até outros cegos, e dizia, olha, que seja curado. E a pessoa, na hora, no exato momento, recebia sua cura. Com este cego foi diferente. Cristo cuspiu na terra, fez lodo, cobriu seus olhos, pediu para que o homem fosse até o tanque, do tanque Siloé, pediu para que ele se lavasse e aí sim foi curado. Então, depois de tantos questionamentos dos fariseus em relação a este homem, depois dos fariseus afirmarem ele é pecador, ele não poderia ter realizado esse milagre,
Este cego, ao invés de continuar a afirmar que foi curado por Cristo, ele poderia ter pensado, olha, verdade. Esse Cristo veio num sábado que pela lei é um dia de descanso. Ele não realizou um milagre instantâneo. Ele me pediu para pegar, ele cuspiu no lodo, colocou nos meus olhos, pediu para eu lavar no tanque Siloé. Então foi um processo não tão demorado, mas não instantâneo também. Ele poderia ter pensado, olha, talvez ao cuspir no chão, naquela lama, ao colocar a lama dos meus olhos e eu me lavar naquele tanque, talvez esse processo, alguma coisa tinha nesse processo que me trouxe cura. Não foi Cristo que me curou, foi o processo. Ao cuspir na lama, ao colocar lama nos meus olhos, ao eu me lavar naquele tanque, talvez esses componentes, esses processos tenham me trazido cura. Ele não poderia ter pensado assim? Não foi Cristo, foi os processos. Foi alguma composição da saliva com a terra, com a água do tanque que me trouxe a cura. Não foi Cristo. Mas a relação que ele teve com Cristo, o momento que ele viveu com o Senhor, mesmo um momento curto, mesmo um momento breve, foi tão real, tão intenso, que ele não conseguia ver outra alternativa a não ser que Cristo o curou. Foi tão real o que ele viveu com Cristo, o que Cristo fez com ele, que ele não conseguia não dizer que não foi esse homem, mesmo não o conhecendo muito bem. Ele vai dizer que quando ele foi, a palavra do Senhor vai dizer que quando ele foi indagado, quando foi perguntado o que ele achava desse homem, ele vai dizer, olha, certamente é um profeta. Ele não entendia ainda muito bem quem era Cristo. Mas aquele momento foi tão intenso para ele, foi tão significativo, que ele não conseguia atribuir a cura, esse milagre, aos componentes ou a tudo que ele viveu ali. Ele só conseguia enxergar que foi Cristo que o curou. Isso nos ensina tanto. Porque a gente vê tantos deixarem a sua fé, pararem de acreditar no Evangelho, em Cristo, em Deus. Porque veio alguém que se dizia saber mais do que ele, que falou algumas coisas, que colocou em pauta alguns questionamentos, e que essa pessoa se deixou levar, acreditou em cada palavra daquele que afirmava que Deus não existe, ou que aquilo não aconteceu por conta de Deus, que as experiências que essa pessoa teve com o Senhor eram falsas, e ele deixa de acreditar, porque alguém disse, porque alguém questionou, porque alguém afirmou que não era verdade. Olha, eu não estou dizendo para que a nossa fé seja baseada em experiências. Eu não estou dizendo que as experiências, aquilo que vivemos, tem que conduzir 100% a nossa fé. Até porque a palavra do Senhor vai dizer que nos últimos dias haveriam falsos profetas. E esses profetas também curariam
Esses profetas também iriam dizer que eram de Cristo, mas não é. Cristo vai nos afirmar isso em Mateus. Se eu não me engano, Mateus 24. Vai dizer que nos últimos dias haveriam falsos profetas e que esses falsos profetas operariam milagres e que eles enganariam até aqueles que eram do Senhor. Então não podemos basear a nossa fé só em experiências. Não podemos. Devemos sempre analisar, pegar as escrituras do Senhor e, junto com as experiências que vivemos em Deus, analisar, refletir, ver se todas mesmo foram experiências vindas de Deus ou não. Devemos ter esse discernimento. Mas a palavra do Senhor também vai dizer, naquela passagem que João manda os seus discípulos para perguntarem a Cristo se ele verdadeiramente era o Messias. E Cristo vai responder: ora, vocês não veem? Olha o que eu tenho feito. Olha as maravilhas que eu tenho realizado. Olha os milagres que estão acontecendo. Olha tudo que eu tenho falado, tudo que eu tenho ministrado. Vocês não veem? Como pode vocês duvidarem perante a tudo isso que eu tenho feito? Então os milagres, as experiências, não podem ser o fundamento da nossa fé, mas são importantes. Porque quando deixamos de lado tudo que vivemos no Senhor para acreditar em palavras, em afirmações daqueles que não viveram o que você viveu, daqueles que não experimentaram o que você experimentou, e você começa a dar mais razão para aqueles que dizem ao contrário daquilo que você viveu, está errado. Está errado. Eu já vivi algumas experiências com o Senhor. E isso me ajuda na minha fé. Porque quando alguém me questiona, quando alguém vem com afirmações que aparentemente até parecem coerentes, sabe? Muitas das vezes, o que me fez ficar firme, o que me fez continuar com as minhas convicções, foram as experiências que eu tive em Deus. Foram os momentos de intimidade. Foram os momentos que eu tive com o Senhor. E que Ele se manifestou em amor, em bondade. E que era impossível não ser verdade. Assim como esse homem cego de nascença que foi curado. Ele não podia negar o fato de que Cristo o curou. Porque aquela experiência foi tão verdadeira, tão real, tão intensa, tão impactante na vida dele, que ele não conseguia atribuir aquele milagre a outro a não ser Cristo. Tem experiências nas nossas vidas que são tão impactantes, tão real, tão verdadeiras, que quando somos questionados, não conseguimos não atribuir essas experiências, esses milagres a Cristo, a Deus. Você pode até estar pensando nesse momento, mas pastor, eu não tenho esse momento na minha vida. Eu não consigo me lembrar de um momento desse que me faz ter absoluta certeza em Cristo Jesus, em Deus. E para você que está pensando assim,
a minha orientação é que você busque o Senhor. Busque a Deus. A palavra do Senhor vai dizer que aquele que busca encontra. Encontra, busque o Senhor. Tenha momentos com Ele, experiências com o Senhor. Esses dias, o Joaquim, eu estava sentado no sofá, ele veio me perguntar e falou: pai, por que eu não consigo escutar Jesus? Porque eu oro, aí eu fico com os meus olhinhos fechados, só que eu não escuto Jesus. Por que eu não escuto Jesus? E eu tive que explicar para o meu filho algo que em determinados momentos eu mesmo não conseguia entender. Quando eu precisava ouvi-lo, quando eu precisava de uma resposta, e eu orava ao Senhor e dizia: Senhor, fala comigo. Eu quero te ouvir, eu quero que os meus ouvidos te ouçam, fala comigo. Eu creio e eu tem passagens na Bíblia que mostram Deus falando, verdadeiramente falando com seus filhos. Fala comigo. Aí eu olhei para o meu filho e disse: olha, na maioria das vezes, Deus não fala com você como o papai está falando. Tem pessoas que passam uma vida inteira, e não são poucas, sem ouvir a voz de Deus. Não posso afirmar, mas posso dizer que a grande maioria passa uma vida inteira sem ouvir a voz de Deus. Mas isso não quer dizer que Deus não fala. Eu falei: olha, Deus fala de diversas maneiras. Em situações que acontecem em nossas vidas, em dificuldades enfrentadas e que superamos e que passamos por cima, sabendo que não poderíamos passar sem o Senhor, sem Deus. Quando estamos sozinhos e tristes, e vem uma paz, uma alegria que não entendemos, que não explicamos, e que só podemos atribuir essa paz, essa alegria, esse consolo a Deus, porque é inexplicável. Deus fala de diversas maneiras. Deus nos dá experiências com Ele de diversas maneiras. Busque ao Senhor. Talvez você não escute a sua voz, mas certamente Ele vai falar com você de uma maneira tão íntima, tão profunda e tão real, que será impossível você não atribuir essa experiência a Cristo, ao Espírito Santo. Busque a Deus. Tem tanta gente aí que se diz sábia, esperta, donos da razão, e que ao falar a respeito de Deus, falam da sua não existência, com tanta autoridade, não é? Parecendo ser tão sábio, tendo tanto conhecimento, e que levam a muitos a também acreditar que tudo que foi feito por acaso. De que tudo que existe, existe por uma coincidência, por acaso, e não porque tem um Criador. Mas crê em Deus, busque ao Senhor, deixe que Ele se revele a você. E quando Ele se revelar, você e eu seremos capazes
de dizer a todo aquele que nos questiona, que fala contra a existência de Deus, contra os milagres de Jesus. Você e eu poderemos dizer, olha, o que você pensa, eu não sei, para mim pouco importa. Eu só sei que o que eu vivi com meu Deus, as experiências que eu tive com Cristo, com o Espírito Santo, foram reais, são verdadeiras. E o que você fala, o que você diz, não muda isso. Amém, meu irmão? Que essa passagem de João 9 possa ter falado ao teu coração assim como falou no meu. Que ela nos dê força, fé, coragem e que possamos buscar ao Senhor, buscar essas experiências, buscar essa intimidade em Cristo, para que nunca duvidemos de que Cristo é conosco. Amém? Fica com Deus, meu irmão. Deus te abençoe.